acho que essa imagem aí é o resumo do que aconteceu. Cleitinho pedindo para tirar foto com a Virgínia, né? A Virgínia que foi para a CPI para prestar esclarecimentos sobre as publicidades que ela faz, né, com relação a esses jogos de azar, porque essa CPI é sobre isso, né? É sobre as bets, sobre esses jogos de azar que estão aí se infestando pelo Brasil, fazendo inclusive muitas vítimas, porque é isso. É uma promessa de diversão e dinheiro rápido que não acontece, né? Muita gente fica viciada nisso. E eu vejo que o papo de todo mundo que joga esse troço é o mesmo. Ah, porque eu ganho mais do que eu perco. Ah, porque meu irmão joga e ele ganha mais do que perde. Todo mundo fala a mesma coisa, gente, mas não é verdade. Ninguém ganha mais do que perde nesses jogos. Sabe por quê? Porque se todo mundo ganhasse mais do que perdia, eles não teriam milhões e milhões para oferecer para Virgínia, para o Felipe Neto, que fez propaganda de bet durante anos, durante muito tempo, para Neymar, para quem mais? Para VTube, que fez propaganda também durante muito tempo, para um monte de gente, para um monte de influenciador que ostenta aí vida cara através dessas publicidades. Então, se todo mundo realmente mais ganhasse do que perdesse, eles não teriam esse tanto dinheiro que eles têm. Então, assim, ela foi para lá para prestar esclarecimentos, né? Mas o que ela foi de um lado, ela foi tietada, né? Pedindo foto, pedindo vídeo, dizendo que como é grande, ai, como a família é isso, ai, como não sei o quê. E por outro lado, eles pediram por favor se ela podia repensar a postura dela diante de divulgar esses jogos de azar. Foi isso. Literalmente pediram ela, por favor, se ela poderia não fazer mais essas publicidades. E ela disse claramente que ela não se arrependia de nenhuma das publicidades que ela fez, que ela dos casos de pessoas que perderam dinheiro, que perderam, enfim, que perderam suas vidas mesmo, né? Ela disse que ela só sabia de um caso, né? O que para mim já seria o suficiente, né? Mas a gente sabe que não é só um caso, que são muitos casos. Mas ela disse que ela tem milhares, milhões de seguidores e que casos como esse ela só conhecia um e que era isso. Então, assim, e aí, gente, o que a gente viu nessa CPI é o que a gente já sabe, que são o que a gente tem, na verdade, são figuras no Senado brasileiro, na política brasileira, que estão preocupados com voto e só. E hoje em dia, né, estão preocupados em ter votos através do quê? Da internet. Com videozinhos na internet, fazendo cortezinho, né? Então, todos eles trataram a Virgínia de uma forma que ela falou como ela quis, ela se portou como ela quis, porque no fim é o medo, ela tem muitos seguidores, né? Então, é, o que eles quiseram foi tratar ela é, quase como se ela estivesse fazendo um favor em ir lá, como se eles fossem fãs dela, como se ela fosse uma pessoa muito incrível, como se ela fosse acima, até mesmo, gente, ela foi no Senado Federal, e quem estava lá tratou ela como se ela estivesse acima do Senado, acima da população brasileira, porque ela tem muitos seguidores. Então, Deus me livre eu entrar num corte onde eu estou tratando mal a Virgínia, né? Onde eu estou tratando mal a Virgínia. Vai que os seguidores dela tomam um ranço de mim, né? Então, assim, o bem da população, dane-se. Então, assim, essa CPI já começa mostrando que ela é isso, um circo. Um circo. Um circo, sem nenhuma credibilidade e sem nenhuma responsabilidade com quem deveria ter, que é o povo brasileiro. Quem dá as cartas é quem tem seguidores. É isso, galera. Quem dá as cartas é quem tem grana e quem tem seguidores. O resto, nós, eu e você,
Dane-se. A galera que perdeu, que deixa de comprar produtos de higiene pessoal, que deixa de comprar comida para colocar nesses jogos, achando que, putz, eu tenho R$ 20, então talvez eu tire 40, 50, R$ 60, e aí eu ia comprar um saco de arroz de 1 quilo, talvez eu possa comprar um de 2 quilos. Talvez eu possa comprar o arroz e o óleo se eu pegar esse dinheirinho aqui. Afinal de contas, eu vi um influenciador e ele jogou e ele ganhou grana. Então, quem sabe eu não ganho também? E essas pessoas perderam tudo e continuam perdendo dinheiro. Essas pessoas, para esses caras que estão aí, dane-se. Eles fizeram essa CPI das bets para aparecer midiaticamente, com nenhum interesse na sociedade. Nenhum interesse na sociedade. Nenhum interesse em defender cidadãos que são pobres, que não têm seguidores. E a Virgínia sabe disso. E ela foi para lá, gente, muito tranquila, com a tranquilidade de quem sabe que não vai dar em nada. E se der, vai dar em coisa boa para ela. Em o nome dela estar mais na mídia, em ela ganhar mais dinheiro e ela ter mais seguidores. Se der alguma coisa para ela, é isso. Porque de resto, nada. Nada. A mulher tratou com Scar na situação toda, como sempre preocupada apenas em lucrar. Pois é, Janete, mas e os responsáveis? E os senadores que estavam ali? Trataram a situação como? Olha essa imagem. Gente, o cara tá aqui tirando foto com a Virgínia e olha aqui, ó, rindo aqui, aqui, ó, no canto, rindo aqui, todo mundo achando graça, e aí? Em que momento ela foi de fato chamada para a realidade de que aquilo era sério? Então, assim, é o Rico Meu Kids, lembrei, Amanda, obrigada. Eu lembrei depois, obrigada. Ele também, ele foi hoje, né, para essa CPI aí. Quem tem filhos, façam com que eles estudem e leiam para não gostar de gente desse nível. Ai, difícil isso aí. Nossa Senhora. Ela mentindo dizendo que sempre joga também. Ah, Alex, pois é. Pois é. Ainda que ela jogasse sempre também, e aí? Ela tem muito dinheiro. Se ela jogasse sempre também, se ela perdesse sempre, para ela qual a diferença que faz? Se ela tá ganhando milhares dessas plataformas. Se ela pegar R$ 1.000 para jogar todos os dias, não vai fazer cosquinha na vida dela. Mas para outras pessoas, é o dinheiro da comida, do gás, do aluguel. Então não tem essa. O pior é que nas redes sociais o que mais tem é gente simples defendendo essa fulana. Quase batem alguém caso critique. Pois é, tem muita gente que acompanha ela e que sente que faz parte da vida dela, que conhece ela, a pitica da Virgínia. Ah, ela tem tudo que ela conquistou batalhando muito, porque ela é muito abençoada. Deus está na vida dela. Ai, gente, enfim, a gente sabe esse papo. Essa CPI não vai dar em nada. Thalita, é mais do que isso. Essa CPI, como várias outras, como a maioria, essas CPIs são feitas para não dar em nada, gente. Vocês já repararam o tanto de CPI que a gente já viu? A gente fica assim, tá, a gente viu CPI e depois, o que aconteceu? Essa CPI, gente, é Comissão Parlamentar de Inquérito, é o nome, né? A ideia é juntar informações para ver se vai ser, a partir das informações coletadas ali, vão ser investigações feitas adiante, vão ter propostas levadas adiante, mas nunca tem. Sabe por quê? Porque essas CPIs, elas são feitas para fazer circo midiático. Elas são feitas e elas são pensadas para não dar em nada. Elas são feitas para ter corte de vídeo, para ter manchete nos portais, para que esses políticos dêem a impressão de que eles estão fazendo alguma coisa, sabe? Para que eles tenham uma fala
que depois possa ser cortada e na hora ali da propaganda política eles usem essas falas. Não é feito para dar em alguma coisa, é feito para mídia só. E com essa visita da Virgínia aí ficou muito claro. Ficou muito claro. Ficou muito claro o medo que eles tiveram em ter algum corte deles que de alguma maneira desse a entender que eles estavam antagonizando a Virgínia. Porque Deus me livre, né? A maior influencer do Brasil, Deus me livre antagonizar ela em alguma coisa. Ah, mas ela está divulgando golpe. Ah, ela está literalmente lucrando com a perda dos seguidores dela. Mas olha o tanto de milhões de seguidores que ela tem. Sabemos que se fosse um pobre nesse ambiente com as mesmas ocasiões, o clima seria de hostilidade. Com certeza, Alex. Com certeza. Com certeza. Nossa, sem sombra de dúvidas. Até, digo mais, até se colocar aí alguém que foi vítima dessas bets. Alguém que jogou e perdeu tudo. Um trabalhador, uma trabalhadora sentada aí. Com certeza, para essa pessoa seria clima de hostilidade. Para essa pessoa vítima. E eu perguntar por que ela acreditou, por que ela jogou. Se ela não tinha dinheiro, por que ela continuou. Ia colocar a culpa toda nos ombros daquela pessoa, tudo nas costas. Mas na Virgínia, que ativamente assina um contrato, sabendo que as pessoas vão perder dinheiro e ela ganha milhões, milhares de reais com isso, ela é tratada de forma fofa, com tietagem, como vocês estão vendo aí na imagem. É isso, gente, é o Brasil. Nossa, a Soraya Tronic falando que não conhecia, mas que ia seguir a fulana agora. Pois é. E falando, ai, mas se você puder, Virgínia, repensar e ser contra, ajudaria muito a gente. Olha, pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. Eu não sei como as pessoas que votaram nessas pessoas aí olham para isso, mas se tivesse alguém aí que eu tivesse votado, eu teria profunda vergonha. Profunda.